O mundo para mim sempre foi feito de sons, texturas e cheiros. Não ver nunca me impediu de sentir. Eu sabia distinguir uma manhã quente pelo cheiro do pão fresco que vinha da padaria da esquina e reconhecia a aproximação da chuva pelo perfume, da terra úmida antes da primeira gota cair. Mas, acima de tudo, eu acreditava que o coração podia enxergar aquilo que os olhos não viam. Foi por isso que me apaixonei por Rafael. Nos conhecemos de um jeito incomum, através de cartas. Tudo começou quando minha amiga Júlia, que estudava na faculdade de Direito, insistiu para que eu participasse de um projeto de correspondência anônima. A ideia era trocar cartas sem saber quem estava do outro lado, apenas conversando sobre a vida, os sonhos e as dores que cada um carregava. No início, hesitei. Já havia lidado com tantas desilusões, com gente que olhava para mim e via apenas uma garota cega. Mas algo dentro de mim disse que valia a pena tentar. E então, Rafael apareceu. As primeiras cartas eram curtas, formais, mas logo a frieza inicial foi substituída por uma proximidade inesperada. Ele falava sobre os livros que lia, sobre sua paixão pela música, sobre como, apesar de ter tudo, sentia que faltava algo. Eu compartilhava com ele os detalhes do meu mundo invisível, as cores que eu imaginava em cada nota musical, as lembranças do que vi antes de perder a visão. Aos poucos, criamos uma conexão que parecia atravessar qualquer barreira. A cada nova carta, meu coração acelerava mais. Ele me ouvia de um jeito que poucas pessoas ouviam. Não me tratava com pena, nem curiosidade. Me tratava como eu sempre quis ser tratada, como alguém comum. Então, um dia, ele pediu para me conhecer. O medo veio primeiro. O que ele pensaria ao me ver? Será que se afastaria como tantos outros fizeram? Mas eu queria tanto ouvir sua voz, sentir sua presença, além do papel que trazia sua letra desenhada. Aceitei. E naquela tarde, sentada no banco da praça, onde o perfume das flores se misturava ao cheiro do café vindo da cafeteria próxima, senti seu toque pela primeira vez. Rafael não tentou me descrever sua aparência. Não me perguntou como eu imaginava seu rosto. Apenas segurou minha mão e riu baixinho, como se estivesse nervoso também. E ali, no meio do som das folhas balançando, ao vento, percebi que já o conhecia muito antes daquele momento. Nosso encontro foi apenas o primeiro de muitos. Rafael se tornou parte dos meus dias. Caminhávamos pela cidade. Ele me descrevia o pôr do sol com uma paixão que me fazia senti-lo em cada palavra. Eu tocava seu rosto, tentando gravar cada detalhe em minha memória. E então, em uma noite, silenciosa, sob um céu estrelado que eu só podia imaginar, ele me pediu em casamento. Meu coração quase parou. Ele disse que me amava, que não importava o que os outros pensassem, que queria construir uma vida ao meu lado, que eu o fazia enxergar o mundo de um jeito que nunca havia enxergado antes. Chorei, sem saber como responder. Não era o medo de dizer sim. Era o medo de perder tudo aquilo, de acordar e descobrir que era um sonho. Mas ele segurou minhas mãos com firmeza, como se estivesse me ancorando na realidade. E então, ali, sem precisar ver seu rosto, eu soube. Eu o amava, e por isso aceitei. O dia do casamento chegou mais rápido do que eu esperava. Não foi uma cerimônia grandiosa, e eu preferia assim. Sempre sonhei com algo simples, íntimo, onde o amor fosse mais importante do que a ostentação. Rafael respeitou cada detalhe que eu desejava. O casamento aconteceu no jardim de uma pequena igreja, cercado pelo perfume das flores e pelo canto suave dos pássaros ao entardecer. Vestida de branco, senti as mãos delicadas de minha amiga Júlia ajustando os últimos detalhes do meu véu. Minha mãe, sempre tão forte, segurava minha mão com um aperto diferente, como se quisesse me passar coragem e, ao mesmo tempo, guardar aquele momento para sempre. Meu coração pulsava rápido, não de medo, mas de expectativa. Quando Rafael pegou minha mão no altar, um calor familiar percorreu meu corpo. Ele a apertou de leve, como se dissesse que estava ali, ao meu lado, sempre. Seu perfume, amadeirado e marcante, misturava-se com a brisa da tarde,
e sua voz, firme e doce, preencheu meus ouvidos quando trocamos os votos. Eu te prometo amor, verdadeiro, Sofia, por todos os dias da minha vida. As palavras eram simples, mas carregavam um peso que eu sentia em cada batida do meu coração. Depois dos aplausos e das felicitações, veio a recepção, um jantar modesto ao ar livre, cercado por risadas e o tilintar de taças brindando ao nosso futuro. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, mas eu ainda não sabia o que me esperava. Rafael insistiu para que fôssemos direto para nossa nova casa. Um presente para nós, ele disse. Fiquei animada, imaginando um lar simples e aconchegante, algo que combinasse com a forma como ele sempre se descreveu para mim. A viagem foi curta, mas senti quando o carro parou e Rafael desceu apressado, abrindo a porta para mim. Antes mesmo que eu pudesse pisar no chão, uma sensação estranha tomou conta do meu peito. O silêncio ao meu redor era diferente. Não, era o som de um bairro comum, cheio de vida, de vizinhos conversando. Havia um ar solene, um tipo de quietude que eu não conseguia identificar. Quando dei os primeiros passos, senti o chão firme de pedra sob meus pés. O ar era mais frio do que eu esperava, como se estivéssemos entrando em um lugar amplo demais para reter o calor das paredes. O cheiro também me incomodou. Não era ruim, mas diferente. Não tinha o aroma do café da manhã sendo feito, do pão fresco na mesa. Tinha um cheiro de madeira polida, de flores recém-arranjadas, de um ambiente grande demais para ser acolhedor. Antes que eu pudesse dizer algo, uma voz desconhecida soou próxima a nós. Bem-vindo de volta, senhor. Rafael. Preparamos tudo como o senhor pediu. Meus lábios se entreabriram em confusão. Senhor Rafael? Quem falava assim com um homem simples? Outra voz, feminina e gentil, surgiu logo em seguida. Boa noite, senhor. E a senhora também, seja bem-vinda. Foi um prazer preparar o lar de vocês. Meu peito apertou. Rafael sempre me disse que queria uma vida simples, que não se importava com luxo ou status. Mas então, por que estávamos sendo recebidos desse jeito? Senti sua mão deslizar pela minha. Cintura conduzindo-me para dentro. Cada passo que eu dava revelava um detalhe novo. O chão era impecavelmente liso, frio. A sala tinha um eco leve, como se o teto fosse alto demais. O cheiro forte de flores perfumava o ar, algo que normalmente só se encontra em grandes eventos. Não. Consegui mais segurar a pergunta. Rafael? Onde estamos? Ele demorou 1 segundo para responder. 1 segundo a mais do que deveria. Em nossa casa, meu amor, disse ele, sua voz suave, mas com algo preso no fundo. Minha mão tremeu ao segurar seu braço. Nossa casa? Mas é tão grande. Ele soltou um riso nervoso, como se quisesse quebrar a tensão. É um pouco maior do que você imaginava, eu sei. Mas eu queria te surpreender, era isso, uma surpresa. Mas então, por que meu coração dizia que algo estava errado? Antes que eu pudesse processar tudo, outra voz se aproximou. A suíte principal já está pronta, senhor. O jantar será servido. No horário de costume. Minhas sobrancelhas se franziram. Jantar no horário de costume? Mas que tipo de casa tinha horários definidos para as refeições? O desconforto crescia dentro de mim. Eu conhecia Rafael. Ele era gentil, atencioso, amoroso, mas naquele momento eu sentia que estava pisando em um mundo que não me pertencia, em uma casa que não parecia combiná-lo. Ele pegou minhas mãos, apertando-as com ternura. Vamos descansar, Sofia. Amanhã podemos conversar sobre tudo. Eu assenti, mas dentro de mim as dúvidas ecoavam como um sussurro insistente. Quem era realmente o homem com quem eu me casei? Acordei com a sensação estranha de estar em um lugar que não era meu. O colchão sob meu corpo era macio demais, quase como se eu estivesse deitada em uma nuvem. As cobertas tinham um perfume delicado, como lavanda fresca, e o ambiente ao meu redor parecia vasto, silencioso demais. Eu me virei lentamente, estendendo a mão ao lado, buscando Rafael, mas toquei apenas o lençol frio. Ele não estava ali. Sentei-me, devagar,
tentando me localizar. O quarto era grande. Eu sentia isso pelo eco sutil dos meus movimentos. O ar cheirava a madeira cara, um perfume que eu reconhecia de lojas sofisticadas que Júlia costumava frequentar. Minha mente ainda tentava processar tudo o que havia acontecido no dia anterior. O casamento simples, a recepção calorosa e, então, essa casa imensa que Rafael nunca mencionou. A verdade é que algo estava errado. Respirei fundo e deslizei os pés pelo chão. Tapete felpudo. Engoli em seco. Nunca tivemos um tapete assim em casa. Minha mãe sempre dizia que era um luxo. Desnecessário. Levantei-me e caminhei devagar, contando mentalmente meus passos. 7 até a lateral da cama, mais 5 até a parede. Deslizei os dedos pela textura fria e uniforme da madeira esculpida. Uma cabeceira detalhada. Não era apenas um quarto. Era uma suíte luxuosa. Meu coração apertou. Estava prestes a seguir em direção ao que eu acreditava ser a porta quando ouvi um som leve, como uma batida educada. Senhora Sofia? A voz feminina era delicada, mas distante, formal demais. Sim? Posso entrar? Trouxe seu café da manhã. Meu corpo ficou rígido. Café da manhã servido no quarto? Quem, em uma casa simples, faz isso? A porta se abriu sem um som sequer, e senti o aroma do café quente misturado ao pão recém-assado e frutas frescas. Os passos eram suaves, treinados. Onde está Rafael? Perguntei, tentando ignorar a inquietação no peito. O senhor Rafael saiu cedo para resolver alguns compromissos, mas pediu que eu a atendesse no que fosse necessário. Senhor Rafael. Por que todos falavam com ele desse jeito? Minha mão apertou a barra do vestido de dormir que vestia. Algo não fazia sentido. Você poderia me dizer onde estou exatamente? Houve um pequeno silêncio antes da resposta. Na residência principal da família Alencar, senhora. O ar sumiu dos meus pulmões. Residência principal. Família Alencar. Tentei manter a voz firme. E quem exatamente são os Alencar? Dessa vez, a resposta veio sem hesitação. Uma das famílias mais influentes e bem-sucedidas do país. O prato em minhas mãos tremeu. Era como se, de repente, todas as peças do quebra-cabeça se encaixassem, mas de um jeito cruel e inesperado. Rafael não era apenas um homem comum. Ele nunca foi. Ele era um herdeiro milionário, alguém cuja vida era cercada por luxos e privilégios que nunca fez. Questão de compartilhar comigo, ele mentiu. Minha mente girava confusa. As roupas simples, as palavras sobre uma vida modesta, a maneira como sempre evitava falar sobre sua família. Tudo isso agora parecia parte de um jogo. Soltei o prato devagar e fechei os punhos, sentindo um nó crescer na garganta. Obrigada, murmurei, e a mulher, percebendo minha mudança de tom, se retirou discretamente. Assim que fiquei sozinha, precisei respirar fundo várias vezes para não deixar as lágrimas caírem. Por que ele fez isso comigo? Eu não me importava com dinheiro, nunca me importei. Mas ele escondeu isso de mim como se eu não pudesse saber, como se eu não fosse capaz de amá-lo se soubesse a verdade. A porta se abriu outra vez. Sofia? Voz de Rafael preencheu o quarto, suave e cautelosa. Ele estava de volta. Eu me virei na direção de sua voz, sentindo minha própria expressão endurecer. Você mentiu para mim, Rafael. O silêncio dele foi ensurdecedor, e naquele momento, tudo mudou. O silêncio entre nós era pesado, como se o ar tivesse engrossado, tornando cada respiração mais difícil. Eu estava de pé no meio daquele quarto imenso, sentindo a presença de Rafael diante de mim, mas sem conseguir reconhecer o homem com quem havia me casado. Sofia. Ele tentou dizer algo, mas sua voz soava hesitante, como se ele próprio não soubesse por onde começar. Não! Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Não me venha com explicações ensaiadas. Apenas me diga a verdade. Quem é você de verdade, Rafael? Senti o movimento dele, o som abafado de seus passos no tapete macio. Eu sou o homem que te ama.
Ele disse, a voz mais baixa agora. Meu peito apertou. Eu queria acreditar nisso. Queria com todas as forças. Mas tudo o que eu sentia naquele momento era a traição queimando dentro de mim. Você mentiu para mim. Repeti, cruzando os braços em um gesto quase instintivo. O tempo todo. Eu não menti. Rafael corrigiu. Eu apenas omiti algumas coisas. Uma risada amarga escapou dos meus lábios. Omitiu? A palavra saiu carregada de incredulidade. Você me fez acreditar que levava uma vida simples. Você se casou comigo sem me contar quem você realmente é, ele suspirou. Eu tive medo. Isso me fez parar. Franzi o senho, confusa. Medo? Medo de quê, Rafael? Ele hesitou por um segundo antes de finalmente dizer. Medo de que você me visse apenas pelo que eu tenho, pelo meu sobrenome. Meu coração bateu forte, mas agora era de raiva. E você realmente achou que eu seria esse tipo de pessoa? Não. A resposta dele foi rápida, quase desesperada. Mas eu já vi isso acontecer tantas vezes. Eu cresci cercado de gente que se aproximava apenas pelo interesse. Nunca soube quem realmente me amava pelo que sou e não pelo que tenho. Respirei fundo, tentando conter a torrente de emoções dentro de mim. Eu não sou essas pessoas, Rafael. Eu nunca fui. Eu sei. Sua voz falhou levemente. Mas eu queria que, pela primeira vez, alguém se apaixonasse por mim sem que o dinheiro fosse um fator. Minha garganta se fechou. Por mais que eu estivesse furiosa, uma parte de mim entendia seu medo, mas isso não tornava sua mentira menos dolorosa. Você não confiou em mim, murmurei, sentindo meu peito se apertar. Você achou que eu precisava ser testada, como se meu amor precisasse ser provado. O silêncio dele foi minha resposta. A dor tomou conta de mim. Eu o amava de verdade. Mas naquele momento, eu me perguntava se era possível continuar amando alguém que não confiou em mim o suficiente para ser honesto. Eu preciso de um tempo, murmurei, afastando-me um pouco. Sofia. Rafael deu um passo na minha direção, mas eu recuei. Não agora. Não consigo. O silêncio voltou a nos envolver, mas dessa vez era um silêncio diferente. Não de expectativa, mas de despedida. Eu me virei, caminhando devagar até encontrar a porta. Não precisei de olhos para saber que Rafael ficou ali, imóvel, me observando partir. E quando saí daquele quarto, não sabia se voltaria. Eu deixei a mansão sem um rumo certo, apenas seguindo o instinto de que precisava respirar longe de Rafael. A governanta, Helena, me ajudou a sair sem fazer perguntas. Seu toque gentil no meu braço me guiou até o carro que me levaria de volta, à minha antiga casa. Senti no ar que ela sabia da situação, mas respeitou meu silêncio. A viagem foi longa. Não no tempo, mas na maneira como minha mente girava sem parar. Eu me lembrava de cada detalhe das nossas conversas, do jeito como Rafael me fazia rir, da forma como ele descrevia o mundo para mim, como se eu pudesse enxergá-lo através de suas palavras. Mas agora tudo parecia diferente. Quando cheguei, minha mãe não disse nada. Apenas me puxou para um abraço apertado, e foi ali, no calor daquele abraço, que as primeiras lágrimas vieram. Eu não sabia o que doía mais, o fato de Rafael ter mentido ou a dúvida de que talvez, no fundo, eu nunca o tenha conhecido de verdade. Os dias seguintes foram de silêncio e reflexão. Eu evitava falar sobre ele, mas a verdade é que sua ausência preenchia cada canto da minha casa. Tudo me lembrava Rafael. O cheiro do café pela manhã, as músicas que eu tocava no piano, as histórias que compartilhávamos nas cartas. E então, uma semana depois, Helena apareceu à porta. Ele sente sua falta. Menina disse com suavidade. Minha garganta apertou. E eu sinto falta dele, confessei, quase num sussurro. Mas como posso voltar para alguém que não confiou em mim? Helena suspirou, como quem entendia minha dor. Rafael cresceu cercado de pessoas que viam nele apenas um nome e uma fortuna. Desde pequeno, ele aprendeu que precisava esconder quem era para ser amado. Não estou justificando o que ele fez.
Mas talvez ele tenha mentido não por falta de amor, mas por medo de perdê-la. Eu fiquei em silêncio. Já tinha pensado nisso antes, mas ouvir de outra pessoa tornou tudo mais real. Ele não tentou vir atrás de mim, murmurei. Porque pela primeira vez, ele decidiu que precisava deixar você escolher. Eu queria acreditar que Rafael estava arrependido, que me amava além do medo. Mas eu ainda não sabia se estava pronta para enfrentá-lo novamente. E o que ele fez esse tempo todo? Perguntei, sem conseguir esconder a curiosidade. Helena hesitou um instante antes de responder. Ele mudou tudo, Sofia. Você precisa ver por si mesma. Eu não tinha certeza se estava pronta, mas no fundo sabia que não poderia fugir para sempre. No dia seguinte, finalmente decidi que precisava encarar Rafael. E mal sabia eu que o reencontro mudaria tudo. O coração batia descompassado no meu peito enquanto o carro se aproximava da casa de Rafael. Ou melhor, da nova casa de Rafael. Helena insistiu que ele havia feito mudanças, mas não explicou quais. E agora, enquanto sentia o veículo desacelerar, minha mente se enchia de perguntas. Estamos chegando, menina. Helena avisou com doçura. Segurei, as mãos no colo, tentando me preparar para o que estava por vir. Quando desci, o ar ao meu redor era diferente. Não havia mais o cheiro de madeira polida e flores caras. Em vez disso, o aroma familiar de terra molhada, de um jardim simples, de pão fresco sendo assado em algum lugar próximo. Toquei o chão devagar com a ponta do pé. Não era o piso frio e impecável da mansão, mas algo mais rústico. Caminhei alguns passos hesitantes, sentindo o vento mais livre, sem as paredes imensas ao meu redor. Rafael. Minha voz saiu mais fraca do que eu esperava. Estou aqui. A voz dele veio próxima, mas com um tom diferente. Não havia a mesma firmeza confiante de antes, mas sim algo mais vulnerável. Onde estamos? Perguntei, ainda tentando entender. Ouvi seus passos se aproximando, mas ele parou antes de me tocar. Irene, nossa casa. Nossa de verdade. Minha respiração ficou presa por um instante. Passei os dedos ao redor, sentindo as texturas ao meu alcance. Madeira quente ao toque, sem a frieza da opulência. As paredes pareciam menores, mais aconchegantes. Havia um aroma suave de jasmim, vindo de um jardim que, de alguma forma, me lembrava o quintal da casa da minha infância. O que você fez? Sussurrei. Senti um leve tremor na voz de Rafael quando ele respondeu. Eu me desfiz da mansão, de tudo que não importava. Meu coração deu um salto. Mas por quê? Ouvi seu suspiro antes da resposta. Porque nada daquilo significava algo sem você. Meu corpo inteiro congelou. Eu achava que precisava esconder minha verdade para ser amado pelo que sou. Mas agora eu entendi. Rafael fez uma pausa e senti que ele lutava para controlar a emoção. Se eu realmente queria um recomeço, precisava me despir de todas as camadas que me afastavam de você. Minhas mãos tremiam quando finalmente toquei seu rosto. Você desistiu de tudo? Ele riu baixinho, encostando a testa na minha. Não. Eu apenas escolhi o que realmente importa. Uma onda de emoção me envolveu. Rafael não havia apenas pedido desculpas. Ele mudou tudo para provar que o que sentia por mim era real. Eu não precisava ver para saber. Eu podia sentir e naquele momento pela primeira. Vez em dia soube que estava pronta para perdoá-lo. Segurei o rosto de Rafael entre as mãos, sentindo sua respiração entrecortada. Meu coração batia forte, mas não de incerteza. Pela primeira vez em dias, eu sabia exatamente o que sentia. Você está certo, murmurei. O que realmente importa sempre esteve aqui. A ponta de seus dedos roçou minha bochecha, hesitante, como se ele tivesse medo de que eu recuasse. Mas não recuei. Eu te amo, Sofia. Rafael sussurrou, sua voz carregada de emoção. E prometo que nunca mais vou esconder nada de você. O que realmente define o amor? Seria a transparência absoluta ou a capacidade de perdoar e crescer juntos? Rafael escondeu sua verdade por medo, mas aprendeu que o amor verdadeiro não precisa de testes.
Sofia, por sua vez, descobriu que o amor não é perfeito, mas é construído através das escolhas que fazemos. E você? O que faria se estivesse no lugar dela? Perdoaria ou partiria? Clique no vídeo que está na tela para continuar sua jornada de autoconhecimento com mais histórias emocionantes como esta. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima! O peso daquelas palavras era imenso, porque eu sabia que ele falava a verdade. Rafael não era mais o homem que me escondeu sua fortuna por medo de não ser amado. Ele era o homem que escolheu deixar tudo para trás apenas para provar que o amor que sentíamos era real. Então, me diga. Minha voz saiu firme, mas havia um sorriso brincando nos meus lábios. Como é nossa casa? Ele riu, e o som foi leve, cheio de alívio. Tem um jardim que dá para sentir o cheiro antes, mesmo de entrar. Um quintal grande o suficiente para você plantar todas as ervas que quiser. Ele pegou minha mão e a colocou sobre uma madeira robusta. Uma porta de entrada forte, porque eu sei que você gosta de tocar as texturas das coisas ao redor. Minha garganta se apertou de emoção. E a cozinha? Grande o bastante para caber todo mundo quando seus alunos vierem te visitar. Ele sorriu. E tem cheiro de pão fresco toda manhã, porque eu aprendi a fazer pão de verdade. Uma risada escapou dos meus lábios. Você não sabe cozinhar, Rafael. Eu aprendi. Por você. Minha respiração ficou presa na garganta. Aquele era o Rafael que eu amava. Sem máscaras, sem mentiras. Apenas um homem que me escolheu todos os dias, do jeito que eu sempre fui. Encostei minha testa na dele e sussurrei. Eu te amo. O abraço que ele me deu foi a resposta que eu precisava. Não importava mais onde estávamos, ou quanto dinheiro ele tinha. O amor que construímos era real. E naquele momento eu soube que estávamos apenas começando nossa história. O que realmente define o amor? Seria a transparência absoluta ou a capacidade de perdoar e crescer juntos? Rafael escondeu sua verdade por medo, mas aprendeu que o amor verdadeiro não precisa de testes. Sofia, por sua vez, descobriu que o amor não é perfeito, mas é construído através das escolhas que fazemos. E você? O que faria se estivesse no lugar dela? Perdoaria ou partiria? Clique no vídeo que está na tela para continuar sua jornada de autoconhecimento com mais histórias emocionantes como esta. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!